Olá a todos, bem-vindos. Mais uma semana do nosso projeto. Estamos realmente cada vez mais nos aproximando do grande dia de Rosh Hashanah. O dia, como nós sabemos, todos nós conhecemos o que está escrito, que no dia de Rosh Hashanah, Kol Ba'ei Olam Ovrim Lefanav Kivnei Marom. Todos os seres humanos, toda a criação de Deus vão passar diante dele nesse dia como um rebanho passa na frente, diante do seu pastor, e esse pastor conta um a um. Ele analisa um a um, ele sabe quem entrou, ele sabe quem saiu, e assim vai ser. Assim vai ser, em algumas semanas, nós estaremos prontos para entrar nesse dia. Eu gostaria de dedicar cada palavra que a gente fala aqui, Le'ilui Nishmat, para a elevação da alma da dona Sara Sherem Mizrahi, Sara Bat Rachel Ve'Alberto, Shetie Nishmatah Tzrura Betzror HaChaim, que na última sexta-feira, infelizmente, nós recebemos a notícia do seu falecimento, e que a sua alma esteja ligada com a fonte da vida, que a gente possa continuar o legado deixado por ela aqui nesse mundo. É a avó da minha esposa, então eu gostaria muito de dedicar cada palavra pela elevação da sua alma, uma pessoa boa, uma pessoa que deixou um legado sem dúvida nenhuma nesse mundo, e que logo antes de Rosh Hashanah, infelizmente, ela nos deixou. Mas a gente vai seguir em frente, a gente vai elevar a alma dela cada vez mais. E se você que está assistindo puder fazer alguma mitzvah, se você que está assistindo puder fazer alguma barachá, dar uma tzedakah em elevação da alma dela, eu ficaria enormemente agradecido. Bom, vamos começar. Estamos em Parashat Ki Tavo. De uma maneira geral, quando a gente entra em Parashat Ki Tavo, a gente pode falar que é a última parashá do ano. Aí vocês podem olhar e me perguntar, mas calma, tem essa semana que vem nós vamos ler duas parashiot, Nitzavim e Vayelech, e depois disso, daqui a 2 semanas, é Rosh Hashanah, então não é a última parashá do ano. É verdade que na prática ela não cai, apesar de que muitos anos sim cai como a última parashá do ano, mas a gente tem que entender o que está escrito na Gemara, no Tratado de Megillah. No Tratado de Megillah ela fala o seguinte: fala Gemara no Tratado de Megillah na folha 31b, pessoal. Tânia, ensinaram uma braita, Rabi Shimon ben Elazar Omer. Falou Rabi Shimon, filho do Elazar. Ezra tiken laen le Israel. Ezra Sofer, ele decretou para o povo de Israel, Sheyu korin klalot shebatorat koanim kodem atzeret, que a gente vai ler as klalotas, maldições que constam no Sefer Vaikra antes de Atzeret, antes de Shavuot, Shebemishne Torah Kodem Rosh Hashanah. E as klalot, as maldições que estão no Mishne Torah é o livro de Devarim, a gente deve ler antes de Rosh Hashanah. Ou seja, na nossa parashá, nós nos encontramos, nos deparamos com, mais uma vez, as klalot. A primeira vem em Parashat Bechukotai, lá no livro de Vaikra, e a segunda vem na nossa parashá. Então, Rabi Shimon ben Elazar, ele fala, Ezra a Sofer, quando ele decretou quando seria lido cada parashá da Torá, ele explica que antes de Rosh Hashanah, a gente tem que ler as maldições que constam no Mishne Torah, na nossa parashá. Então a parashá de Ki Tavo, ela sempre antes de Rosh Hashanah, e é por isso que a gente falou no início que ela Be'etzem termina o nosso ano. A grande pergunta é por quê? Eu esperaria
que se a gente vai começar um ano novo, vamos ler coisa boa, vamos ler brachot, não klalot, vamos ler bênçãos, não maldições, não é verdade? Isso seria mais lógico. E aí, vem aqui, a Gemara e faz uma pergunta. Maitama, por quê? Qual é o motivo disso acontecer? Então fala o Abaye, e tem gente que fala que é o Resh Lakish, são nomes de dois rabinos da época da Gemara. Então ele responde uma coisa excepcional. Que deixe tichle ashana vekilelotea. Para que o ano ele possa terminar, e junto com esse momento que o ano termina, todas as klalot, todas as maldições do mundo, elas também vão embora. Ou seja, quando nós lemos a Parashá das Klalot antes de Rosh Hashanah, não é para colocar a gente down, não é para deixar a gente triste e falar uau, não. É para a gente meio que se despedir das Klalot. É para a gente falar um ano novo, o ano está indo embora, 5.780 está se despedindo da gente, e as Klalot, as coisas negativas, as coisas ruins que acabaram acontecendo esse ano também vão embora. Uai. Eu não preciso dizer a vocês quantas coisas que não são boas aconteceram nesse ano. Se a gente for olhar como sempre a gente olha, a doçura de Hashem, a oportunidade que Hashem dá pra gente quando Ele manda algo pro mundo, é óbvio que a gente olha pro corona de uma forma positiva nesse ponto de vista. Mas a gente não pode se omitir e ver quantas pessoas morreram. No Brasil, 131 mil pessoas até o dia de hoje morreram. Aqui em Israel, infelizmente, as coisas estão aumentando. A gente não chegou nem em 1.000 pessoas ainda, Baruch Hashem, que morreram. Mas a gente sabe que é algo que tem que sair. É algo que depende da gente se vai sair. É algo que depende de cada ato, de cada tefilá que a gente for fazer. Se isso vai acabar ou não no mundo. Mas a gente tem que entender que agora mais do que nunca, nesse Shabbat, quando você estiver no Beit HaKnesset ou na sua casa lendo essa Parashá, faz kavaná, faz intenção do que o Abai, em nome de Resh Lakish, falou. Tira que o ano ele se vá e tudo de negativo se vá também. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. Que a gente possa be'emet, de forma verdadeira, pura, correta, sincera, olhar Shana Aba'á, o ano que vem, Tová ou Metuká. Ele vai ser bom. A pergunta é se a gente vai ver a doçura nisso também. E é por isso que antes de Rosh Hashanah, a gente lê a Parashá das Klalot. Então, pessoal, a gente vê que com o final do ano, as Klalot, elas vão também terminar. Depende de você. Depende da sua tchuvá, da sua mudança, do seu coração, como nós iremos falar um pouquinho mais adiante. E a gente vê, pessoal, depois que a gente terminou essa primeira ideia muito importante da nossa Parashá, a gente vê, que a nossa Parashá, ela abre, a abertura dela conta da mitzvah de Bikurim. A mitzvah de trazer as primícias para Jerusalém. Tem uma cerimônia muito interessante que a pessoa tinha que trazer diante do Cohen numa cesta e etc, etc, etc. E os nossos sábios, pessoal, no Midrash Bereshit Rabbah, eles falam o seguinte, um Midrash muito famoso que tem quando fala da criação do mundo, mas tem a ver com a gente agora também. Rav Una Beshem Rav Matna Amar. O Rav Una, em nome do Rav Matna, disseram: Bizhut Shlosha Dvarim Nivra Olam. Pelo mérito de 3 coisas o mundo foi criado. Bizhut Chalá. Pelo mérito da Chalá, ou seja, a pessoa poder leafrish, separar da massa, quando ele faz uma massa, a Chalá, que era dada para o Cohen. O Bizhut Maasrot. E pelo mérito dos Maasrot, dos dízimos, o Bizhut Bikurim, pelo mérito das primícias, que é o que a gente está falando na nossa Parashá. Então fala a pergunta, o Midrash Matam, por quê? Então ele fala, Bereshit bara Elokim, que Deus ele no início criou, e não tem nenhum início, só Halá.
não tem nenhum início que não seja Maaser, e não tem nenhum início que não seja o Bikurim, como está escrito o quê? Reshit Bikurei Admatecha. O princípio das primícias da sua terra você vai trazer a Deus. Então a gente vê, pessoal, nossos sábios nos ensinam aqui que tudo que se chama Reshit, tudo que se chama o princípio, ok? Já valia a pena criar o mundo em honra disso. E aí a gente vê, e a gente tem que se perguntar um pouquinho mais, o que tem de tão importante nessa mitzvah de Bikurim? Além de ser uma mitzvah, obviamente, mas o que tem de tão importante, de tão fora do normal? Então, para a gente poder entender, pessoal, uma coisa muito bonita, que a gente vai ligar, obviamente, com Rosh Hashanah. Na Torá, quando está escrito isso, logo no início da nossa parashá está escrito o seguinte, pessoal. Uvata el Kohen asher yeh bayamim haem. Você vai vir para o Kohen que se encontra naqueles dias, ve'amarta elav, vai falar para ele, Igadeti ayom laShem Elokecha. Eu vim leagid, eu vim falar ayom, hoje, ok? Para Deus, que bati ela aretz asher nishba Hashem lavotenu latet lanu, que eu vim para a terra que Deus jurou que ele daria para os nossos antepassados e para nós. A mitzvah de Bikurim está associada com a entrada do povo em Eretz Israel. Mas a gente vê que aqui aparece a palavra Ayom. Quando você vem para o Coelho, o que você fala? Igadeti Ayom. E a gente sabe o que os nossos Chachamim eles ensinam. Kol makom shekatuv Ayom. Todo lugar que está escrito Ayom, o dia, a Kavanah ile Rosh Hashanah. A gente está falando que é Rosh Hashanah. E vem um livro chamado Sharei Sachar, pessoal. Ele fala uma coisa incrível. Ele fala isso que está escrito Igadeti Ayom laShem Elokecha. Que, novo, como a gente falou a palavra Ayom, ele fala qual é o perush, qual é a explicação. Ele fala que essa amirá, ou seja, essas palavras que a pessoa vai falar antes de Rosh Hashanah, elas precisam ser o que, pessoal? Elas precisam ser dentro da mitzvah do Bikurim. Ou seja, a amirá, essa amirá dos Bikurim, ela tem que acontecer antes de Rosh Hashanah, antes do Ayom, do grande dia. Por quê? E agora a gente vai entender. Por quê? Porque a mitzvah de Bikurim, pessoal, Be'etzem, o que ela significa? Ela significa algo incrível. Pashut, a pessoa percorre um caminho gigantesco. Ela mora no norte de Israel. E ela não precisa ser um agricultor para fazer essa mitzvah. Pode ser uma pessoa que trabalha com advocacia, pode ser um médico, pode ser um high-tech. Mas ele tem no campo dele alguma das 7 espécies, uma árvore, por exemplo, de figo, ou uma árvore, por exemplo, de tâmaras. O Bikurim daquelas árvores, ele tem que sair de onde ele está, ele mora no norte. Ele sai de onde ele está, ele vem para Jerusalém só para uma coisa. Para falar para Kadosh Baruch Hu, Todá. Para falar para Deus, obrigado. Deus, obrigado que eu tenho isso. Obrigado que você me deu. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso que eu quero me ligar a você. E a gente vê, pessoal, que as pessoas não abrem mão disso. As pessoas vêm e elas fazem, por mais que demora muito. Naquela época, vocês podem imaginar quanto demorava para sair do norte do país e vir para Jerusalém, ou do sul e vir para Jerusalém. Não é verdade? E é por isso que vem os nossos sábios e eles falam o quê? Amar Rabi Shimon ben Lakish, falou Rabi Shimon ben Lakish, Yatzta bat kol ve'amra lo, na hora que a pessoa fala obrigado pelos bikurim que ela teve o mérito de trazer, na hora que a pessoa faz isso, sai uma voz celestial e ela fala para ele, Tizke leshana abaa, tenha o mérito de mais um ano na sua vida, Vetavi ki hayom hazeh, e traga os bikurim no ano que vem, como você fez esse ano. A pessoa agradeceu. Falam Chachamim que a Kadosh Baruch Hu fala para ele que você tem o mérito de fazer isso no ano que vem. Porque a pessoa que agradece, a pessoa que ela está o tempo inteiro reconhecendo tanta coisa boa que ela tem na vida,
Ela não olha só o lado vazio, ela está olhando o lado cheio do copo. Essa pessoa fala aos Chachamim, Akadosh Baruch Hu diz que você vai ter o mérito de mais um ano. Você vai ter o mérito de viver de verdade mais um ano da sua vida. Quer? Vamos lá, pessoal. Está na hora de falar Toda Rabá. Uma das nossas tshuvot, dos nossos retornos que a gente tem que fazer nesse mês é Hakarat Tov. É reconhecer o bem de Hashem. É lembrar, saber, Ein od milvado, não tem ninguém a não ser Ele. É você e Ele, só depende de você. Só depende de você. Só para vocês entenderem até onde vai essa questão do obrigado, eu escutei uma história linda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas um dos grandes legisladores da nossa geração, que faleceu há alguns anos atrás, foi o Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, um gigante de Torá, faleceu com 102 anos, se eu não me engano. E quando ele, alguns anos antes dele falecer, ele precisou passar por uma operação. Uma operação que os médicos, infelizmente, falaram para ele, você não vai ter muitos dias de vida depois disso. Trouxeram um médico especial dos Estados Unidos, inclusive, que ele não sabia falar uma palavra de hebraico, ele veio para cá. Ele operou o Rav Eliashiv. E o Rav Eliashiv, depois dessa operação, Baruch Hashem, ele ainda viveu alguns anos, mas, antes do médico voltar para os Estados Unidos, ele foi visitar o Rav Eliashiv. Ele entrou para o Rav Eliashiv e ele foi ver como ele estava. De novo, a gente falou, ele não falava uma palavra em hebraico. Antes desse médico sair, o Rav Eliashiv virou para o secretário dele e falou, eu quero que você me ensine a falar obrigado em inglês. Ele era um médico americano, não falava hebraico. E aí o secretário falou para ele, Rav, thank you very much. Fala para ele, muito obrigado. E aí, aquele médico acabou saindo. Quando o Rav Eliashiv viu que ele saiu, ele pediu para pegar o médico e trazer de volta. O secretário falou, Rav, é para agradecer a ele? Eu posso agradecer por você. Eu vou até lá, ok? E vou avisar para ele que você fez, que você está pedindo para agradecer. O Rav Eliashiv falou de jeito nenhum. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Por que traz ele aqui? Porque quem tem que agradecer a ele pessoalmente sou eu. O médico entrou na sala onde o Rav Eliashiv estava, ele falou para ele, thank you very much, zeu. E ele foi embora. O secretário acompanhou ele e quando ele voltou, ele falou, Rav, desculpa, eu preciso perguntar. Por que você não podia me mandar como seu shaliach? Por que você não podia falar, vai até lá e ele vai e fala para ele obrigado? Fala o Rav Eliashiv para ele algo sensacional, pessoal. Fala o Rav Eliashiv, quando tem a repetição da Amidah, Chazarat Hashatz, em Shacharit e Mincha, o que acontece? A gente responde Baruch Hu, Baruch Shemo e Amen nas brachot do Chazan, não é verdade? Por quê? Porque o Chazan ali, ele é o Shaliach Tzibur, ele tem a condição de tirar uma pessoa que não soube rezar da obrigação. Só que tem uma parte, fala o Rav Eliashiv, que o Chazan não faz pela gente. Que você também tem que falar. Qual é essa parte? É o que a gente chama de Modim de Rabbanan. Na hora que o Chazan vai agradecer, você também vai agradecer. Ele não te tira da obrigação de agradecer. O agradecimento tem que ser quando você faz a sua tefilá sozinho e quando você também escuta do Chazan. Você escuta ele agradecendo, o que você faz? Agradece junto! Fala o Rav Eliashiv, a Todá, o agradecimento, ele é pessoal. Por isso que eu fiz questão de que ele voltasse e eu, como ele entendeu, eu falei para ele em inglês para que ele pudesse entender que eu estava realmente agradecendo a ele pelo que ele fez. Ele foi um shaliach de Hashem de poder ter trazido para mim a cura do que eu precisava. Uau! Dá para entender a dimensão do que é falar obrigado. Dá para entender a dimensão de que o obrigado sai uma voz. E a Kadosh Baruch Hu fala que você tem o mérito de fazer exatamente isso no ano que vem. Fora do normal, pessoal. Como a gente tem que mudar. Como a gente tem que crescer. Como a gente tem que aprender a reclamar menos e agradecer mais. E reclamar menos e reconhecer mais. A gente está numa geração, a gente está numa sociedade que ela quer que a gente só olhe
só enxergue, só observe o que está ruim. Está na hora da gente começar a fazer um outro tipo de tchuvá também, além do agradecimento, que é olhar a vida be'ain tová. Olhar a vida com bons olhos. Olhar as pessoas com bons olhos. Olha que coisa que a gente está na mão. Olha quanta coisa a gente tem na mão para fazer, quanta mudança a gente tem nessas 2 semanas que nos restam, até o Ayom, até o grande dia de Rosh Hashanah que nós seremos julgados. Só que para também conseguir conquistar essa tchuvá, existe algo interessantíssimo que a nossa parashá também traz para a gente. A gente falou das klalot, a gente falou da mitzvah de Bikurim, e agora o que eu quero falar para vocês é algo sensacional. No final da nossa parashá, Moshe vem e ele chama todo o Am Israel. E ele vira para eles e fala: Atem reitem et kol asher asa Hashem leinechem be'eretz Mitzrayim. Vocês viram o que Deus fez para os egípcios, para o Paró, para todos os seus escravos e para toda a terra. Ou seja, acabou o Egito. Ok? Os grandes milagres e etc. que os seus olhos viram. As maravilhas. Ok? E ele fala o seguinte, pessoal. A gente está no capítulo 29, no versículo 3. Velo natan Hashem lachem, e não deu Deus para vocês, lev ladat, um coração para saber, para ter discernimento, ve'einaim lirot, e olhos para enxergar, ve'oznaim lishmoa, e ouvidos para escutar, ad hayom hazeh. Fala Moshe para Israel: vocês viram tudo o que aconteceu nesses 40 anos. Mas até esse dia, Deus não deu para vocês um coração para ter conhecimento, olhos para observar e ouvido para escutar. E aí surge a grande pergunta: como assim? Como assim? A Israel não viu tudo aquilo? Como assim que só agora eles ganharam coração, olhos e ouvidos? O que tinha antes? Então é óbvio que a mensagem que Moshe está deixando aqui é a seguinte: agora que vocês vão entrar em Eretz Israel, saibam que vocês precisam ser outras pessoas. Vocês precisam se transformar. Vocês precisam manter quem vocês são de verdade, mas vocês precisam que o seu coração, os seus olhos e seus ouvidos, eles estejam direcionados para algo muito grande, para algo verdadeiro. Não para as besteiras. A partir de hoje, e é por isso que falam alguns Chachamim, que nesses 40 anos tiveram reclamações o tempo inteiro. Por isso que eles falavam: vamos voltar para o Egito, por que a gente vai morrer aqui? Por isso que teve Meraglim, os espiões, por isso que teve bezerro de ouro. Agora é o momento, Moshe fala: Ad hayom hazeh, até esse dia. Ayom, de novo a palavra Yom, que nossos Chachamim falam Rosh Hashanah, ou seja, é um divisor de águas. E para a gente entender isso, pessoal, o Rashi fala algo muito interessante sobre esse pasuk do coração. Ele fala o seguinte: Velo natan Hashem lachem lev ladat, que Deus não deu o coração para vocês saberem, she'en adam omed al sof da'ato shel rabo, que a pessoa não consegue chegar até o final da sabedoria do seu Rav e da sua inteligência até esses 40. A gente não tem como entender os caminhos de Deus até agora. Só agora a Israel vai começar a entender um pouco os caminhos de Deus e por que tiveram que passar por tudo isso. O lefichach, e portanto, lo ikpid alechem hamakom ad hayom hazeh, e aval mikan ve'elach yakpid. Então fala o Rashi algo interessante. Até agora ele não se preocupou muito com eles. A partir de agora ele vai se preocupar. E a gente fala: como não? Olha quantos milagres aconteceram, tudo que Hashem ele fez. Como ele não se preocupou? É para a gente entender que isso que ele fez não está nem perto do que ele vai fazer agora nessa nova fase. Só que para isso, como a gente falou, Am Israel precisa ter lev ladat. Am Israel precisa ter um coração. E sobre o coração, meus queridos, eu quero trazer para vocês um Sfat Emet maravilhoso e um Rav Kook em Orot HaTshuvah, para a gente poder terminar essa semana e crescer de uma maneira sobrenatural, dentro das nossas capacidades, dentro de quem nós somos, mantendo a nossa individualidade, o que nós somos, mas fazendo algo muito, muito grande. Vem o Sfat Emet
na nossa parashá e fala o seguinte: Vekashé, difícil, que Dor Amidbar, o Dor de Hashem, do Har Sinai. Como assim que só agora eles receberam um coração? A geração do deserto é uma geração que estavam diante do Har Sinai. Ach, loktiv lo natan lachem dat, rak akelim lev ve'inaim ve'oznaim. Não está escrito lá que Deus deu para eles, que só agora que eles têm coração, o órgão coração, ou os olhos. Mas sim, agora, só a partir de agora eles têm os kelim. Eles têm os instrumentos para usar o coração, os olhos e os ouvidos da maneira positiva. Por quê? Fala no Sfat Emet, que Sheamdu al Har Sinai, quando eles estiveram de pé no Har Sinai, Ayukmo Bliguf, eles eram como que não tinham um corpo, como está escrito, que a alma deles saía quando Deus ele falava para eles. Vetikuna Guf, e o conserto desse corpo, Nitan Livnei Israel, quando que a gente pode consertar esse corpo que a gente estava sem ele, de acordo com os Sfat Emet no Ma'amad Har Sinai, no recebimento da Torá, que Shenichnesu le'Eretz Israel. A gente conserta fisicamente o nosso corpo na entrada de Eretz Israel. Vê a klal, qual é a regra? She'akadosh Baruch Hu Natan Libnei Israel Elo advarim Torah Kedusha shel melamedet la'adam dat eich latzet mechomer aguf ve'gashmiut. Então fala que a Deus ele deu para Israel isso, o coração, os ouvidos e os olhos, para ensinar para a gente que a Torá Sagrada ensina o ser humano a ter conhecimento, a saber como sair da materialidade do seu corpo e da materialidade da sua vida. Ve'eret Israel, o Beit HaMikdash, fala o Sfat Emet, a terra de Israel e o Beit HaMikdash, e lekarev agashmiut vechomer aguf kolkach el hakdusha. Em Eretz Israel, com o Beit HaMikdash, que Bezrat Hashem vai ser construído em breve, a gente consegue aproximar a materialidade, ok, do nosso corpo e a da vida para a santidade, liot chibura neshama ve'aguf beyachad, para ligar o corpo e a alma juntos, ok? Como está escrito e etc. Então a gente vê que aqui, antes da entrada em Israel, a gente tem que fazer um tikkun aguf. A gente tem que consertar o nosso corpo. E aqui também tem a ver com a teshuvah, pessoal. Por quê? Porque a gente está lendo isso, Deus está falando, não esqueçam do que vocês viram. Mas a partir de hoje eu quero que vocês usem o coração de vocês, que a gente sabe que é a espinha dorsal da nossa vida. O coração traz o sentimento, traz a conexão, traz a ligação, traz tudo. Os seus olhos para poder ver coisas positivas, para poder olhar o mundo de maneira positiva e escutar. Escuta o que deve ser escutado. Escuta o que é verdadeiro. Não escuta somente o que as pessoas querem que você escute. Lachonará, coisas ruins, falar mal da mídia, falar mal disso, falar mal do outro. Não! A Kadosh Baruch Hu está falando, usa para o que tem que ser usado. Usa da maneira positiva. Esse é o Sfat Emet que eu queria trabalhar com vocês. E veio o Rav Kook, pessoal, aqui em Orot HaTeshuvah, ok? No capítulo 7, na Pisca Gimel, e ele fala algo muito importante. Em como é forte isso que o nosso coração ele tem que funcionar. Deus ele deu o nosso coração. Até agora é o momento da gente mudar. Deus está falando, olha, se até agora ele não funcionou, se até agora ele foi só um órgão no seu corpo, agora usa ele como um instrumento. Um instrumento de você ter sentimento, um instrumento de você crescer. E veio o Rav Kook e fala o seguinte, pessoal. Aliedei irurei teshuvah. Quando a pessoa só pensa em fazer teshuvah, ela quer, ela planeja, ela ainda não fez, ainda está no mundo do pensamento dela. Shomea Adam kol Hashem kore elav. A pessoa espiritualmente escuta a voz de Deus chamando por ele. Mitoch a Torá, dentro da Torá, o mitoch kol rigshei alev. E dentro do sentimento do seu coração, se o seu coração está morto,
Se o seu coração ele não vive, se você não bombeia o seu coração de sentimento e de amor, ele vai estar morto. E quando você pensa em fazer tchuvá e você dá vida para o teu coração, você sente que Hashem está te chamando. E continua o Rav Kook que fala, dentro do mundo, tudo que está dentro do mundo, tudo que tem nele. Só pensar em tchuvá, só fazer o teu coração vivo, fala o Rav Kook, a vontade, o bem, ele vai caminhar e vai se fortificar dentro dessa pessoa. Ve'abassar be'atzmo, a carne da pessoa, ou seja, o corpo dela, também vai receber isso. A gorem etachet, que normalmente a carne, a materialidade que causa o pecado, oler umit aden, ad sheor atshuva choded bo. Ou seja, mesmo dentro de toda a materialidade, que a gente sabe que o corpo leva a gente, a matéria leva a gente a fazer pecados, infelizmente, mas o pensamento e o coração que você vai fazer viver na sua vida, o Rav Kook fala, e eu vou repetir o que ele disse, vai diminuir, mesmo da parte material, até o ponto que a luz da tchuvá, ela vai rodear você. Ela vai fazer parte de você. Pessoal, a gente está falando que isso, o Rav Kook fala, é o Irurei Atchuvá. É tão somente o pensamento da tchuvá. Imaginem vocês. Quando a tchuvá ela é posta na prática, quanta coisa a gente ganha. Quanta luz espiritual, quantas brachot a gente ganha na nossa vida. E com isso, nós vamos terminar desejando a todos Shana Tová Umetuká, desejando a todos um ano de muitas brachot, que com esse final de ano, como a gente falou no início, todas as klalot, elas também possam ir embora, e a gente possa perceber, de uma vez por todas, a doçura, o amor, a proximidade que a Kadosh Baruch Hu quer de cada um de nós. Se a gente pensar um pouquinho sobre tudo que nós falamos, se a gente mudar um pouquinho, fazer tchuvá um pouquinho do que a gente disse, eu não tenho a menor dúvida que em Rosh Hashanah vai sair uma voz do Shamayim e vai olhar para cada um de nós e vai dizer Shetiske Leshana Aba'ah, que a gente tem o mérito de ter mais um ano, de viver, de fazer a diferença no mundo e de fazer com que o nosso coração ele esteja vivo, para que a gente possa sentir, que a gente possa amar, que a gente possa ser amado por Deus e, sem dúvida nenhuma, por todas as pessoas. Shabbat Shalom Umevorach.